acredito que eu comecei a desenvolver o gosto pela leitura, talvez eu tenha por volta de uns 12, 13 anos, né? Teve basicamente três pessoas que me influenciaram, né? Um foi meu irmão mais velho, né, o Joab. Ele já lia muito e eu via naquilo, nele eu me inspirava. O outro foi o Onésimo, que é um grande amigo meu, que ele lia muito e eu achava interessante aquilo. E outro foi um senhor já, um presbítero da igreja. Eu me lembro que eu e o Onésimo, a gente ainda jovem, a gente ia na casa dele, né? E ele tinha uma biblioteca e toda vida a gente ia para lá, às vezes era só para ouvir alguma coisa ele falando. Então a gente via nele um homem muito sábio, né? A gente ainda era adolescente na época e ele disse, não, eu quero ter essa sabedoria também, né? Então foram as influências que fez com que eu desenvolvesse um gosto, um hábito pela leitura. Então esse livro aqui, que ele já está bem velhinho, ele foi o meu primeiro livro da biblioteca. Inclusive foi dado para mim por esse presbítero, né, que eu me inspirava. Ele me deu duas opções, né? Ou era esse livro, ou era um livro chamado Caçadores de Deus, Tom Tenney, né? Mas, graças a Deus, eu escolhi esse, que foi uma ótima escolha, que é uma biografia do homem chamado Sadhu Sundar Singh, né? E os Caçadores de Deus, depois eu descobri que tem um bocado de heresia lá, então eu acertei, né? Mas esse foi o meu primeiro livro dos muitos, né, que eu pude adquirir, né? A leitura, para mim, ela foi fundamental na questão do conteúdo, né? Hoje em dia, às vezes, a gente tem muitos pregadores que eles apenas reproduzem o que outros pregadores fazem, né? Ou não tem profundidade na sua pregação. Então, a leitura, para mim, ela desenvolveu muito o meu pensamento, certo? Eu não tenho um dom que outros têm de conseguir lembrar de tudo que um livro falou, né? Tem gente que tem essa habilidade, eu não tenho. Mas eu entendo o papel dos livros como ele formou a minha mente, o meu modo de pensar. Então, quando você tem um conteúdo, você tem ali um pensamento formado através da sua leitura, através daquilo que você medita, isso vai moldar tanto a sua pregação, quanto o seu caráter e quanto a sua visão ministerial, né? Que foi o que aconteceu comigo. O conselho que eu dou para quem está iniciando, né? Se caso for iniciar na vida cristã, é sempre bom você ler algo sobre o Evangelho, né? Temos o livro do John Piper, Deus é o Evangelho. Temos alguns livros do Matt Chandler também, que é muito bom. Mas pegue livros introdutórios, certo? Livros introdutórios que ele vai expandir mais alguns conceitos que você vai entender depois, mais tarde. Agora, se você já tem uma certa experiência cristã, né, e você quer iniciar no mundo da leitura, né, pegue materiais do seu interesse, porque a partir dali você vai poder abrir mais um leque de opções depois que você começar a ler sobre aquele assunto. Às vezes a gente começa a ler um assunto e um livro nos chama a outro, certo? Então você vai poder expandir mais a sua gama de livros, né? O conselho que eu dou para quem tem dificuldade de leitura, assim, o primeiro ponto é entender o motivo da dificuldade, né? Se for a distração, se for o tempo. Eu acho que hoje em dia as redes sociais, o mundo da internet às vezes nos torna um pouquinho
presos a esse mundo e nos esquecer um pouco da leitura. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reservar um tempo. Dizer, não, esse tempo meu aqui de 3 horas a 4 horas é um tempo de leitura, certo? O outro conselho que eu dou é o mesmo que eu dei para quem está iniciando na leitura, né? Você precisa ler livros que são do seu interesse. Agora, por quê? Porque isso, quando a gente lê algo que nos interessa, a gente tem mais vontade de estudar sobre aquele assunto. Tem certos autores, e eu não queria generalizar, mas já generalizando, que de algumas nacionalidades que são mais fáceis de ler do que outros, né? Às vezes os americanos são mais fáceis de ler do que os europeus, né? Ou um brasileiro talvez que tenha uma linguajar mais acessível, torne a leitura mais dinâmica, torne a leitura mais agradável. Se você tem dificuldade de ler, não adianta você pegar um autor muito difícil, certo? Você tem que procurar aqueles autores que são mais, como poderia dizer, digeríveis, certo? Então, procure materiais que são do seu interesse, procure escritores que são conhecidos como leitores fáceis, porque quando você começar a pegar leituras fáceis, você vai fazendo um exercício mental para você ler Immanuel Kant, Nietzsche e esses outros aí mais difíceis de você entender, né?